Nós já falamos de Epic Fantasy em um vídeo anterior, mas eu vou falar hoje sobre alta fantasia e baixa fantasia, que não tem nada a ver com a qualidade ou a falta da qualidade de uma obra ou história literária. Mas para que vocês entendam o que é uma baixa fantasia, eu vou ter que explicar o que é alta fantasia, que é muito parecido com o conceito de epic fantasy. Então eu vou explicar os dois, apesar do pessoal não gostar muito dessas nomenclaturas, mas vai fazer sentido dentro do que eu vou explicar. Então prestem atenção que vai ficar tudo bem explicadinho depois que eu terminar. Tudo bem? Tudo bem, vamos lá. Olá, amantes da leitura! Meu nome é Jéssica e esse aqui é meu canal Escrito a Pena. E hoje nós vamos falar um pouquinho, novamente ainda, continuando a falar sobre fantasia. Alguns subgêneros dentro da fantasia. Hoje nós vamos falar, vou fazer um paralelo aí, entre alta e baixa fantasia, que não tem nada a ver com a qualidade das histórias. É só uma nomenclatura que diz que se tem mais magia, mais criaturas sobrenaturais, mais aspectos fantasiosos do que ou menos magia, menos criaturas mágicas e menos aspectos fantasiosos em uma ou em outra. A alta fantasia é caracterizada pelo por tudo o que diz que o que é uma fantasia e é o mais lembrado quando a gente vai falar sobre fantasia. A alta fantasia tem presente como características assim mais, como eu posso dizer, como características mais predominantes dentro da história, muita magia, muitas criaturas fantásticas, o bem contra o mal, como eu já falei na Epic Fantasy, elas são bem parecidas, são pouquinhas coisas que diferenciam uma da outra, no caso. A diferença da Epic é que ela é épica, né, como o próprio nome diz, e a alta fantasia não necessariamente precisa ser épica ou ter guerras, enfim. Mas ela tem predominantemente o bem contra o mal, um vilão supremo, um tirano, uma pessoa que está lá no poder e que representa tudo aquilo que o herói protagonista ou aquele grupo de protagonistas desejam derrotar, desejam vencer. Muita magia, maldições, várias criaturas mágicas, elementos mágicos, artefatos mágicos, livros, feitiços, maldições, grimórios, tudo isso que tem dentro da fantasia está muito presente dentro da alta fantasia. Normalmente, a alta fantasia é composta por séries que vão acompanhar um protagonista ou um herói durante toda a sua jornada, normalmente desde ele lá pequenininho, novinho, a ele grande, adulto, enfim. Aí você vai acompanhar toda a história dele, ele descobrindo que pode usar magia, ou ele indo para uma escola de magia. Hello, Harry Potter. Que apesar de ser uma história que passa nos dias quase atuais, Harry Potter pode ser muito caracterizado como uma alta fantasia, porque Hogwarts é como se fosse um mundo à parte do nosso mundo e a história praticamente se passa em Hogwarts e naquele mundo bruxo e com vários coisas que caracterizam a alta fantasia. Na alta fantasia também é muito comum, é muito normal o protagonista ou o herói estar inserido em um universo, um mundo mágico. Aí ele pode nascer naquele mundo que é mágico, super mágico, cheio de coisas fantásticas. Ele pode ser transportado para esse mundo aí por um espelho, por um livro, por um feitiço, por um portal. N jeitos dele entrar aí nesse mundo fantástico. Ou ele também pode ter
tal da teoria do multiverso, não é mesmo? Vários universos convivendo com o nosso mundo, com o nosso universo, mas precisa existir aquele universo, a parte do nosso universo que tem toda aquela magia e todas aquelas criaturas mágicas em que a maioria das pessoas convive com a magia de uma forma normal, como se fosse algo aí do dia a dia, ok? Estamos acostumados, é isso aí. Às vezes não só o protagonista, que é um elemento novo na história e que normalmente vai fazer a história girar. Assim como a Epic Fantasy, a alta fantasia se baseia na ideia de mentor e aprendiz, portanto, se baseia na jornada do herói. Vou deixar aqui o link explicando bonitinho o que é a jornada do herói para aqueles que não conhecem. E, enfim, a alta fantasia é isso. Muita magia, muitas criaturas mágicas, muitos elementos mágicos. Por isso, alta fantasia. Muita fantasia. A baixa fantasia é o oposto, ou quase oposto, da alta fantasia. Porque ela tem pouca magia, poucos artefatos mágicos, quase nenhum elemento mágico, se centrando mais nos conflitos de pessoas, de guerras, talvez, de tramas, traições, mancomunações, talvez, entre as pessoas, por um objetivo, ou por uma guerra, ou por uma derrubada de alguém aí em comum. Na baixa fantasia, o foco na fantasia, no aspecto magia, criaturas mágicas, poderes, feitiços, maldições, não é tão grande. O foco maior é nas pessoas, nos personagens e na trama. O bem e o mal, ao contrário da alta fantasia e da epic fantasy, não é assim tão bem delineado. As coisas são um pouquinho mais cinzas. E uma das obras aí que tá aí mais em alta seria Game of Thrones, em que os personagens não são bons, mas também não são maus. Eles podem ser bons ou podem ser maus, dependendo dos seus interesses, do que tá em jogo, do que eles querem naquele determinado momento. Então, os personagens são um pouquinho mais cinzas, mais para antagonistas do que vilões, não é? Mas para pessoas normais, pessoas reais aí, e mais ou menos por aí, que não é definidamente mal ou bom, fica ali no meio, não muito bem definido quem é o quê. Os temas mais recorrentes na baixa fantasia são os temas comuns à nossa sociedade. Moralidade, caráter, traição, o que é certo, o que é errado, o que é certo para mim pode não ser certo para você, o que é justo para mim pode não ser justo para você, e nem por isso eu tô errado ou você tá errado. São pontos de vistas diferentes. Na baixa fantasia, quando existe e se existe um item mágico, normalmente ele tem muito mais significado, muito mais poder e muito mais peso do que na alta fantasia. Porque na alta fantasia tá todo mundo acostumado com a magia, e magia é coisa do dia a dia. Mas na baixa fantasia, a magia, os feitiços, maldições, se tem bruxa, uma bruxa, minha nossa, tem a bruxa. Todo mundo tem medo da bendita da bruxa, porque ela é um personagem assim que ela pode definir quem vai vencer, quem vai perder, o que vai acontecer. Talvez ela seja um personagem de muito poder, as pessoas consideram mais como lendas do que verdade. Então, quando existe um artefato ou pessoa que usa magia, tem muito mais peso e muito mais carga dentro da história. Como eu disse, todos os personagens eles são mais esféricos. Eles têm mais facetas, eles têm um lado bom, mas às vezes eles fazem coisas ruins, e às vezes cometem erros, e às vezes vão pro lado negro da força e voltam e ajudam os mocinhos, percebem que erraram. Enfim, pessoas mais reais.
se é que eu posso dizer assim. Os perigos ou os desafios não são tão claros quanto na alta fantasia. Os vilões ou os perigos ou o que o personagem principal tem que enfrentar não é assim tão definido. Pode ser que ele esteja envolvido em uma grande trama onde ele não sabe exatamente em quem ele pode ou não confiar. Quem tá do lado dele mesmo e quem não tá, quem tá tentando manipular ele ali, quem não tá. As tramas políticas são muito mais presentes na baixa fantasia. As criaturas mágicas ou criaturas que podem fazer ali algum mal pra vila dele, para as pessoas que ele gosta, podem ser consideradas só lenda até o momento que aquela criatura começa a atacar e mata todo mundo e ninguém sabe se é mesmo a criatura ou se é outra coisa atacando. Então, na baixa fantasia dá para você brincar com essa ideia de será se isso existe? Será que não existe? Era uma lenda e agora atacou todo mundo? Será que é real? Será que não é? Os personagens anti-heróis são muito presentes, esse lado cinza aí, que eles não são bons, mas eles também não são maus, eles podem ser caçadores de recompensa, enfim, mercenários, coisas do tipo que definem bem essa ideia de baixa fantasia, moral duvidosa, coisas que são, mas não são, que parecem, mas não são, em quem eu confio, em quem eu não confio, enfim, todas essas coisas estão bem presentes na baixa fantasia. Assim como a alta fantasia e a epic fantasy, normalmente a baixa fantasia se passa em um lugar, em um ambiente que também é predominantemente medieval e que tem toda a ideia da era medieval mesmo, com a igreja mandando em tudo, ou um culto, ou a religião X lá mandando em tudo, com reis tiranos, com um abismo aí entre ricos e pobres. Os ricos são muito ricos, os pobres vivem na miséria, passam fome, esse tipo de coisa. Então, essa é a maior diferença entre alta fantasia e baixa fantasia. Funk na rua. Enfim, a alta fantasia é muita magia, muitas criaturas, muito tudo que define magia, inclusive todos os clichês que você pode aí encontrar na alta fantasia. O escolhido, aquele que salvará a todos, ou aquele único que tem o poder, aquele que é o super poderoso, que vai salvar todo mundo, que chegou para nos salvar, o herói, cheio, lindo, maravilhoso, todo cheio de dons e de coração nobre, da moral e dos bons costumes, essas coisas aí. E a baixa fantasia, que é o completo oposto. Quase nada de magia, quase nada de criaturas fantásticas, os personagens um pouquinho cinzas, um pouquinho nebulosos, não dá pra você saber se ele é bom, se ele é mau, quais são os verdadeiros objetivos dele, você quase não sabe os objetivos das pessoas que estão ao redor dele, qualquer um pode trair ele a qualquer momento, porque tem a moral duvidosa. E a ideia de idade média que impera com reis tiranos, abismos entre ricos e pobres, enfim, essas são as diferenças entre alta fantasia e baixa fantasia. Se vocês gostaram desse vídeo, dá um like aí que me ajuda muito a crescer o canal. Nós estamos quase com 300 inscritos já. Agradeço muito a todos vocês que estão acreditando em mim. Essa semana eu tive um boom de inscritos, eu fiquei muito feliz. Espero continuar crescendo, me ajudem a crescer, se inscrevam no canal. Compartilhem com os coleguinhas se vocês gostam dos temas do vídeo. Me ajuda aí pra gente chegar ao tão sonhados 1000 inscritos. Falta um pouquinho, mas eu tenho fé que vou chegar lá. Se inscrevam também, me sigam, né, nas redes sociais para mais informações, para mais dicas, para mais coisas sobre mim, sobre o meu canal. Toda vez que sai vídeo novo, eu posto nas minhas redes sociais, porque o YouTube não está entregando. Enfim, por hoje é só. Falamos hoje sobre alta e baixa fantasia. E vamos para o último vídeo, que vamos falar sobre fantasia urbana. Se você gostaria de dar ideia aí de algum vídeo que você gostaria de ver, de algum gênero literário que você não costuma ver falando, ou qualquer outro tema que tenha a ver com literatura, deixa aí também nos comentários, digam o que vocês estão achando dessa minha série sobre gêneros literários. Então é isso, muito obrigada!